Bruna Romanich, Gabriel Prado, Giovanna Elero, Paula Cesário e Sofia Berg. Olá! Nessa videoaula nós vamos falar sobre química orgânica, mais especificamente sobre os éteres. Antes de começar, eu vou dar uma pequena revisão de coisas que você não pode esquecer. Por exemplo, você não pode esquecer que 1CH é chamado de metil, 2 de etil, 3 propil e 4 butil, e assim por diante. Você também não pode esquecer que uma cadeia com 6 CHs e ligações duplas intercaladas é chamada de benzeno ou fenil. Você deve sempre se lembrar de colocar em ordem alfabética, e de que ano é porque só tem ligações simples, eno simples e duplas, e ino até triplas. O que classifica os éteres? Os éteres são compostos orgânicos que apresentam um oxigênio entre dois radicais de carbonos, por exemplo, CH3O CH3, que seria um éter dimetílico. Ou seja, eles são caracterizados pela presença de um oxigênio ligado a dois átomos de carbono. Como nomeá-los? Existem duas maneiras. A primeira maneira, você começa colocando éter, depois você coloca os prefixos dependendo do número de carbonos, por exemplo, et, met, prop, e você completa com ico, por exemplo, éter etílico e metílico, que seria CH3O, CH2, CH3. O etil vem porque você tem dois CHs de um lado e o metil um do outro. Por que o etílico vem primeiro? Porque você deve sempre seguir a regra da ordem alfabética. A segunda maneira, você começa colocando o radical menor, por exemplo, met, depois você coloca o oxi, que é uma característica exclusiva dos éteres, depois você coloca o radical maior, por exemplo, et, e completa com ano, eno ou ino, dependendo das ligações, por exemplo, metoxietano, que seria CH3O, CH2, CH3. Você tem um metil de um lado e um etil do outro, e só ligações simples. Para vocês entenderem um pouco melhor, eu vou dar alguns exemplos. O primeiro exemplo seria CH3O, CH3, que é um éter metílico, ou dimetílico. O di fica por opção sua, você pode ou não colocá-lo. Ou um metoximetano, porque você tem um metil de um lado e um metil do outro. O segundo exemplo seria CH3O, CH2, CH3, que é um éter etílico e metílico, ou um metoxietano, porque você tem um metil de um lado e um metil do outro, e o oxigênio separando eles. Nosso terceiro exemplo seriam CH3O, CH2, CH2, CH3, que é um éter metílico e propílico ou um metoxipropano, porque você tem um metil de um lado e um propil do outro. Nosso quarto exemplo seriam CH3, CH2O, CH2, CH3, que é um éter etílico ou dietílico, porque você pode colocar ou não o di. Você tem um etil de um lado e um etil do outro. Também pode se chamar etoxietano, por ter dois etils. Nosso quinto exemplo seriam CH3, CH2O e um benzeno ou um fenil, que seria éter etílico e fenílico, porque você tem um etil de um lado e um fenil do outro, ou etoxibenzeno, por ter um etil e um benzeno. Nosso sexto exemplo seria CH3O, CH2, CH, ligação dupla, CH, CH3, que seriam metoxibuteno. O eno é devido à ligação dupla que tem. Bom, por hoje é só. Tomara que vocês tenham entendido um pouco mais sobre éteres. Na nossa próxima videoaula, a gente vai falar sobre aminas. Boa noite!